Bem-vindos ao Veja Bem. Para aqueles que não nos conhecem, nossa proposta aqui é refletir, discutir de forma descontraída, como numa mesa de bar, sobre perguntas instigantes e populares nos sites Quora e TED.com. Caso vocês tenham interesse em algo mais cômico ou em uma análise mais profunda sobre tópicos controversos, recomendo o Veja Bem Menos e o Veja Bem Mais. Ambos podem ser encontrados no nosso site vejabempodcast.com.br. Bem-vindos de volta, ouvintes do Veja Bem. Esse episódio, estamos novamente à distância. Vocês provavelmente vão perceber pelo áudio e pelos convidados especiais aí que estão se anunciando nesse momento. Espero que vocês estejam todos bem acostumados com isso nas reuniões de Zoom pelo trabalho ou na escola. Eventualmente teremos crianças chorando também. Mas é uma promessa futura essa. Meu Deus. Mas é isso aí, galera. Eu tô com umas visitas aqui hoje, então se vocês ouvirem uns latidos igual esses de fundo, de vez em quando, o máximo que der eu vou tirar, prometo. Mas de vez em quando pode ser que apareçam. Faz parte do novo normal. Mas bom, o tópico de hoje é um que viemos mencionando mais aí por um tempo. E aproveitando esse nosso experimento de colocar o VB no feed do VB+, fazia sentido complementar por aqui também algo que começamos pela Veja Bem Mais, que é o tópico aí da inteligência. Estamos falando dele faz um tempinho já, acho que os 3 últimos episódios foram focados em questão de QI, múltiplas inteligências, conceito de genialidade, etc. Para quem não escutou ainda, como sempre, esse episódio é melhor aproveitado se você tiver atualizado com o nosso backlog aí. Bom, isso dito, como eu comentei, falamos muito de inteligência, mas nunca definimos o que seria o oposto de inteligência, que é a famosa burrice, ou ignorância, ou qual seria o outro sinônimo aí? Me ajudem. O quê? Falta de conhecimento? Ou não inteligência. O fato de você ser uma anta. Tem vários termos aí, mas eu acho que o que queremos falar hoje aqui, discutir melhor do que falar, né, é o que seria o extremo oposto do que definimos como inteligência. Que, dado que não conseguimos definir na sua perfeição, já é um problema. Mas, como aqui Veja Bem, é justamente esse o nosso interesse. Em ver como conseguimos encaixar um termo tão generalista como burrice para algo que talvez faça sentido dentro do que foi discutido lá no Veja Bem Mais, como inteligência. Então, antes de adentrar aí pormenores semânticos, talvez acadêmicos, queria saber qual é a associação de vocês com o termo burrice. Eu falo burrice, no que vocês pensam? Inicialmente, essa concepção minha é mais recente, para ser sincero, mas eu vejo não como uma característica, mas como um estado. A pessoa se encontra num estado de burrice, do que propriamente ela é burra, entendeu? Bom, isso parte do pressuposto. Isso parte pra mim pelo fato. Não, isso parte pra mim porque ao mesmo tempo que uma pessoa pode ser. Bom, todo mundo já se depara com uma pessoa que é extremamente, vou dizer leigo pra não ser tão ruim num aspecto, mas em outro, bom, a pessoa tem um amplo conhecimento. Então, é difícil falar. Nesse contexto seria difícil você dizer que ela é burra. Então, eu sinceramente hoje vejo mais como um estado do que propriamente uma característica da pessoa, entendeu? Tipo esse negócio que nem que você falou aí que às vezes a pessoa é talvez leiga, burra num ponto, mais esperta, inteligente no outro. Eu concordo, acho que tem muita gente às vezes que
Tem pessoas às vezes que nem tem escolaridade, é completamente, né, leigo mesmo, mas ela não. Nem por isso ela, digamos, eu enxergo ela às vezes como burra, porque a pessoa ainda tem algum tipo de conhecimento, alguma coisa. Mas eu acho que, tipo, você não é burro de uma forma geral, é que nem você falou, acho que eu vejo burrice como em alguns pontos. As pessoas, se a pessoa é burra nisso, a pessoa é burra naquilo. Eu acho, sei lá, difícil de encontrar uma pessoa que olha e fala, porra, essa é burra mesmo, 100%, tá ligado? Tá perdida. Então eu acho que eu enxergo meio assim também, quando se fala da burrice. É burro em Eu acho que algumas talvez coisas. o automate. Em algumas coisas, assim. Acho que é difícil a pessoa ser burra de uma forma geral. Eu não acho, não. Eu acho que uma pessoa que. Então eu acho que eu tenho muita esperança na humanidade. Eu acho que uma pessoa que discorda totalmente de mim é totalmente burra. Essa é a melhor definição de burrice. Discorda de mim. Sabe o que você vê? Quando eu tava lendo sobre César, eu lembrei do negócio que uma das coisas que torna as pessoas burras, ou que fazem a pessoa parecer, ou, digamos, agir de forma burra, é, digamos, o excesso de poder. De confiança, você quer dizer? O fato delas ela começa a se achar demais, ou muitas vezes as pessoas como é que chama? As outras pessoas ficam puxando muito o saco dessa pessoa e ela se acha, digamos que o fato dela ter uma certa autoridade em algo faz ela achar que ela não, que ela sempre tá certa, sabe? Que ela não vai O errar. nome disso aí é arrogância, William. Nossa, Então, o nome disso é Hollywood. Mas isso leva, às vezes, é uma das coisas que pode fazer a pessoa, digamos, tomar atitudes burras, de certa forma. Não, o nome disso daí é Hollywood. Eu já vi gente já que se acha um bonzão só porque ou tá num cargo alto, ou sei lá, é bem visto por muitas pessoas, sabe? Mas, não, cara, isso é uma anta. É uma anta, no geral. É uma anta. Pra mim isso é. Eu acho que vocês pincelaram bem aí por acho que questões fundamentais em definição, que é se nós falamos que inteligência, embora tenha um aspecto generalizado que é definido dentro de um escopo limitado do teste de QI, mas não pode ser 100% abarcativo, porque como a gente comentou lá, a inteligência do Messi é diferente da inteligência de um professor de matemática, que é diferente da inteligência de um músico, por exemplo. Obviamente não podemos taxar de burro uma pessoa 100% em tudo que ela faz, desde a hora que acorda até a hora que vai dormir. Acho que isso é bem claro para todos, embora em momentos que queremos insultar isso seja totalmente desconsiderado. Mas essa maneira de pensar eu acho que é melhor elucidada pela uma frase do nosso amigo Einstein, que talvez nem tenha sido ele que disse, mas a associação é dele, de que se você jogar um peixe pela sua capacidade de subir em árvore, ele vai pensar a vida inteira que é burro, ou algo nessas linhas. Vocês já escutaram isso, Sim. né? Já. Eu devia ter uma tirinha disso, já que tinha vários animais, pediu pra Olha a subir uma história do árvore, patinho não sei feio. o quê. A história do patinho feio. Essa é uma frase legal, mas é uma frase pra mim que diz mais sobre quem tá julgando do que sobre o peixe sendo julgado. Porque se você tá julgando um peixe pela habilidade de subir em árvore, eu não sei se eu não sei se a inteligência tá no fato de que o peixe não sobe em árvore ou se você tá achando que ele deveria. Pra mim isso diz que tá fazendo julgamento do que sobre o objeto sendo julgado, ou pessoa, enfim. E se for expandindo o conceito, né, até o peixe se sentir burro por causa disso, já diz um pouco sobre a inteligência do próprio peixe. Então é um pouco mais granular, né, do que simplesmente é um termo guarda-chuva, né, a pessoa é isso ou é aquilo. Como a gente falou mesmo lá no existencialismo, né, tem muitas qualidades aí. Quer dizer, tem poucas qualidades que a pessoa realmente é, né? Tirando a altura,
talvez sexo no nascimento e só no nascimento. A probabilidade é que as características vão mudando ao longo do tempo, tanto em termos de manifestação como apreciação externa. Inteligência, assim como empatia, é uma coisa que as pessoas, digamos, carimbam mais do que a própria pessoa. Ninguém pode se achar inteligente se todo mundo acha, se todos os outros não acham a pessoa essa qualidade, né? A menos que isso também pode acontecer, que realmente seja um Einstein, um Newton da vida, ou um Darwin, por exemplo, que gera risadas no começo, mas depois consegue se provar por A mais B de que são as pessoas rindo, na verdade, que não compreenderam a genialidade deles ou delas. Mas acho que nesse viés aí, acho que o interessante dessa conversa é que burrice no geral é uma coisa muito genérica e serve mais para insultar do que para descrever. Mas existe, na minha percepção, eu quero entender de vocês aí sim, diferentes tipos de manifestação, digamos, que vai contra o conceito da inteligência. E se a gente define a inteligência como, de maneira bem abrangente, aquela capacidade de sintetizar a informação, absorver a informação e replicá-la de maneira que seja útil no entendimento de algum conceito no dia a dia. Tem muitas atitudes que vão bastante em contra isso e acho que as razões aí se abrem em alguns elementos. Então, a minha visão, eu queria saber se vocês concordam, existe uma burrice de ignorância, que acho que o Pedro estava falando aí, que é um estado mental que a pessoa não sabe ainda como falar qual é a capital da Colômbia. Se falar não souber, isso não te faz necessariamente burro, porque ninguém nasce sabendo, né? Aquela velha frase. Agora, existe também uma atitude que abraça a ignorância. Eu falar não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe. Que já chega, acho que num espectro mais julgável, no sentido, você tem a faca e o queijo na mão, mas você quer cortar o queijo com a colher. Eu acho que tem um pouco desse elemento aí da ignorância consciente, da ignorância proposital, né? Em vez daquela acidental que a pessoa simplesmente não foi exposta a isso. Bom, isso daí que você está falando é todo o discurso político hoje. Ou qualquer movimento ideológico também, né? Que resumidamente é você desconsiderar todas as variáveis e tentar encaixar dentro de uma estrutura semi-pronta que você tem para analisar uma situação. Resumidamente é isso. Eu pelo menos vejo assim. Você acha que isso é proposital ou acidental? Então, eu vou falar que, por exemplo, aquele canal falando sobre o negócio da burrice, eles falam que tem gente que fala que o negócio pode ser até mais nocivo do que, por exemplo, a crueldade, por exemplo. Porque se uma pessoa é cruel, tipo, ela ainda tem uma lógica por trás disso, sabe? Do porquê ela o porquê ela sim, ou ela sabe meio que ela tá fazendo, tá sendo cruel de propósito e tal. Mas na burrice eles falam que é complicado porque muitas vezes tipo, são coisas que se traduzem em ações, né? Que a pessoa acaba tendo, ou coisas que ela acaba falando e tal, ou ideias mesmo que ela acaba seguindo. Mas que, tipo, pra ela tá certa. Tipo, ela não vê isso como burrice, ela não enxerga burrice, tá ligado? É que nem aquele negócio do... Quem que... Acho que foi o Ricky Gervais que ele fala lá, né? Que, tipo, quando uma pessoa morre, quem vai sofrer não é, tipo, quem morreu, as pessoas que ficam. E ele fala a mesma coisa pra quem é, tipo, quem é idiota, acho que é o que ele usa. Mas a mesma coisa, tipo, pra quem é burro. Não é quem é burro que vai sofrer, são as pessoas que estão com ela que percebem o problema ali. E acabam sofrendo com isso. Então, tipo... Pode ter, às vezes, que no caso do que o Pedro tá falando, que é proposital, que é politicagem e tal, sempre tem alguma coisa mais por trás. Mas eu acho que há momentos, assim, que as pessoas, às vezes, ela é burra e ela não tem noção disso. Não, eu não falo politicagem, tipo, não só no sentido, tipo assim, só o discurso, não, é até a própria concepção dentro de modelo ideológico de qualquer um, seja da vertente sua, mais... sei lá, mais para esquerda, mais para direita. Sim, sim. Resumidamente, uma ideologia é uma construção de uma sociedade. Tipo assim, a pessoa tem uma concepção de construir uma sociedade. O problema é que, tipo, dentro daquilo não está embarcado todas as variáveis do mundo. E isso é simples porque qualquer cenário
todo mundo que já teve uma experiência de conversar com alguém muito radical, de algum espectro, a pessoa analisa tudo por um viés, a pessoa tem um cacoete mental. Talvez se você está falando com um libertário, é livre mercado. O cara analisa tudo por um viés econômico. Tipo assim, qualquer programa assistencial do governo, por exemplo, é negativo, porque é mais poder para o Estado e blá blá blá. Isso é uma perspectiva do pessoal mais libertário. Só que no contraposto, você também tem aquele cara que fala assim, não, que o Estado tem que regular tudo mesmo, tem que fazer isso, aquilo. Não tem espaço para uma discussão. Bom, independente dessas concepções suas, e o cara lá no meio, por exemplo, a pessoa, o pobre que lá no meio, e aí? Você já perguntou para ele como é que tá dentro desse contexto, como é que é? Então, eu vejo nesse sentido de burrice que fala, que a gente colocou aqui, que é meio que até proposital, é justamente um traço de, talvez, medo. O fato de você admitir que não tem resposta para tudo, para algumas pessoas é assustador. E, sinceramente, para quem começa a ler mais, talvez até um choque. Até quando eu comecei a ter uma concepção melhor das coisas, é um pouco até assustador. Você ter que admitir a sua ignorância dentro desse mar aí de coisa desconhecida. Então, bom, eu pelo menos vejo dessa forma. É engraçado o que você está falando aqui. Você se assustou porque o fato de você ter se assustado já implica que você fez algo que quem você está descrevendo como burro não fez, né? Que é ter consciência do tanto que não sabe. Isso daí é interessante porque eu acho que separa bem o conceito de ignorância de burrice. E como eu estava falando antes aqui, ignorância, seja acidental ou seja mesmo proposital, necessariamente implica uma falta de conhecimento do todo. Que é, se você nasceu numa bolha, vamos pegar um caso extremo, uma bolha redneck lá no sul dos Estados Unidos. Você provavelmente entende que existem outras esferas da realidade que não são como aquela sua de novo, indo pro extremo, supremacia branca, extrema religiosidade ou whatever. Mas o fato que você nunca teve exposição àquilo contribui extremamente para como você chegou nesse ponto. Então, para mim, aí fica difícil traçar uma linha de, ok, a pessoa não sabe do todo porque tá fechando o olho pro todo ou porque realmente não podia ver o todo. Acho que tem uma mistura interessante, impossivelmente definível em termos de o quanto que é decisão e o quanto que é influência, né? Porque ninguém faz uma decisão fora de qualquer bolha. Mas o que me chama a atenção nesse semidiscurso aí é que tem um efeito psicológico, né? O nome de um efeito psicológico dado para isso chamado Dunning-Kruger Effect. Não sei se vocês já ouviram falar. Esse nome não me é estranho. Esse Dunning-Kruger Effect aí, ele... Primeiro, pelo que ele se trata, mas acho que principalmente no nosso caso aqui, porque ele pega uma referência do Veja Bem Menos. Ele começou com um crime bizarro, vocês lembram do episódio de Crime Bizarros? VB Menos alguma coisa. Link nas referências pra quem não lembra. E aqui a minha memória falha se a gente falou desse crime em especial, mas se não falou, entraria nesse episódio facilmente. Que foi um ladrão em 1995 que tentou roubar um banco e não fez nenhum esforço para ocultar sua identidade. Ele foi normal, sem máscara, sem maquiagem, sem nada, e roubou acho que 3 bancos em sequência e até sorriu para a câmera. E depois, quando ele foi preso, ele não conseguia entender o porquê. E a razão para isso é que ele tinha passado suco de limão na pele toda. Ele tinha imaginado que, assim como a tinta invisível, né, que você faz com suco de limão, que ele tinha ficado invisível. Não. Então, ele foi preso, foi mostrado a evidência dos vídeos de segurança lá, e ele pensou que os vídeos tinham sido falsificados, de que era impossível que ele não tivesse ficado invisível. E a convicção dele era tão forte que chamou a atenção dos psicólogos, porque ele ele não tinha limitações cognitivas, como a gente falou, que às vezes até o mesmo teste de QI identifica, né, de capacidade limitada de aprendizado, de
deficiências cognitivas mesmo. Ele não tinha nenhum traço disso. Ele somente era muito convicto de que o suco de limão ia deixar ele invisível. E isso fez com que um psicólogo chamado Dunning-Kruger começasse a pesquisar como que pode ter tanta confiança em algo objetivamente tão ridículo. E ele começou com estudantes universitários. E como sabemos, é o grande truco aí dos pesquisadores, né, a população de universitários. E eles deram alguns testes de conhecimentos gerais, até bem parecido com QI, para algumas pessoas e perguntaram para elas o quão bem elas acharam que tinha ido no teste, antes de revelar o resultado. Não surpreendentemente, aqueles que foram pior no teste estimaram que tinham ido melhor. E aqueles que tinham ido melhor estimaram que tinham ido pior. Ou seja, quem tirou, sei lá, 80, 90, estimava que tinha tirado 120. E quem realmente tirou 120 estava estimando que tinha tirado 100 ou 105. A gente estimava acima da média, mas bem menos, digamos, um resultado bem menor do que o estimado pelas pessoas que foram mal no teste. Então, ele fez esse experimento em vários grupos e sempre obteve o mesmo resultado. É um dos resultados até, curiosamente, mais replicáveis dentro desses experimentos psicológicos que sabemos não são tão replicáveis. Mas esse daí é consistente. Quem tem menos capacidade em alguma coisa tende a ter a maior confiança de que tem uma capacidade acima da média naquilo que está fazendo. Enquanto quem tem maior capacidade tende a subestimar a própria capacidade e projeta uma performance bem próxima da média ou um pouco acima, mas nunca tão acima da média como as pessoas que são incompetentes naquilo que estão fazendo. Então, esse é o típico cenário de motoristas que todos se acham melhor que os outros motoristas, ou mesmo, acho que adolescentes também se encaixaria aí, né, que sabem... Até tem mais um cenário, até no videogame, você tá jogando com alguém, o cara fala, deixa com o pai, vou carregar, tá aí, carrega pra derrota. Deixa comigo, me segue aqui. Então, mas essa é uma conclusão, acho que é bem intuitiva até para quem está escutando, mas o interessante dessa descoberta é o porquê. Por que as pessoas se sentem tão... as pessoas inferiores em certas performances se sentem tão mais confiantes do que aqueles que são quase experts no que estão fazendo. Vocês têm um chute para isso aí? Não. Então, que meu prêmio que você falou do... Porque ela só tem isso. Você falou você deu exemplo de motorista, por exemplo. Enquanto eu tava lendo, eu vi acho que algum pesquisador, alguém falando também essas coisas que geralmente quando a pessoa tá no acidente, depois de um acidente, tipo, tá conversando com alguém ou vai no hospital, tipo, nunca é a culpa dela. Nunca é ela a má motorista, tipo, o cara não deu seta, ou o cara que me fechou, ou o cara alguém entrou na minha frente, eu tive que desviar, acabei batendo, tipo, nunca é culpa da pessoa. A pessoa sempre projeta essa culpa em outro alguém. E ela até fala que, tipo, na real, a maioria das pessoas não são bons motoristas. Sempre tem alguma coisa que ela não vai saber. Eu, por exemplo, sou péssimo pra fazer baliza. Não me pede pra estacionar com baliza que não vai rolar. Mas... Ai, perdão, qual era a pergunta, César? Me perdi. Por que as pessoas que têm pior performance são aquelas que mais sobreestimam o resultado num teste sobre essa performance? Porque ela só tem a confiança dela mesma. Agora, o porquê. Agora, o porquê disso, eu acho que que o Pedro falou, eu acho que é mais por causa disso, é confiança. A pessoa realmente acha que. Por que a confiança é tão alta? Eu já não sei. Bom, porque provavelmente ela o ego tá grande demais. Porque ela é muito burra pra não admitir que é possível ela errar. Acho que é muito disso. Acho que você tá tangenciando um ponto aí. Mas você acha que tem um admitir? Você acha que tem consciência que é burra e é só muito orgulho? Não, acho que não. Não, às vezes eu acho que sim. Às vezes sim. Não, eu acho que a pessoa é muito orgulhosa pra ter que admitir que ela não sabe alguma coisa. É a mesma coisa que você tá falando, não? Ela sabe que ela tá errada. Chegando numa mesma conclusão aí, mas não é bem aqui o Dunning-Kruger encontrou. Acho que é o que intuímos, mas o elemento, veja bem, de todo esse experimento aí é algo que vocês já até falaram, mas talvez se esqueceram pontualmente aí com a pergunta feita. Mas não é que a pessoa não quer admitir que tá errada.
Sim. ou que não consegue admitir. Quer dizer, é isso. É que a exposição Ela da realmente pessoa acredita é que ela tão tá errada. limitada ao ponto dela ter uma convicção apoiada pela própria evidência de que ela sim está acima da média e sim está certa. No mesmo sentido, acho que a maneira mais fácil de explicar isso é pensar num gráfico. E podcast é difícil ilustrar gráfico, mas vamos tentar. Vamos pensar num U invertido aí. Porque é um invertido não, só um U, só normal. Aí você coloca no eixo Y a confiança da pessoa, certo? E no eixo X, o horizontal, você coloca a quantidade de conhecimento sobre Certo. um certo tópico. Então, se você colocar esse gráfico, você vai obter um U, que a gente já até falou no próprio episódio Complexidade. Quanto menos você sabe de alguma coisa, maior tende a ser sua confiança sobre aquela coisa, porque você tende a intuir que o universo que define aquela coisa é bem estreito. Um exemplo muito bom no nosso caso aqui é o mundo de leis. Nem quando a gente falou de leis, vocês lembram quantas pessoas escutamos falando isso deveria ser lei, ou tem que seguir porque é lei, ou isso não deveria ser lei? Todo mundo tem uma opinião. Então. Todo mundo tem uma opinião muito forte sobre o mundo das leis. Até que você entra no mundo jurídico e começa a ver a história, a problemática, os termos, as complicações semânticas. E aí o seu nível de confiança para dizer que algo deve ou não deve ser lei, eu não sei para vocês, mas na parte do U aí, tá no ponto mínimo para mim. Aí à medida que você vai ganhando um pouco mais de expertise, né, realmente estuda advocacia e lê os casos e precedentes, etc., aquilo acho que vai aumentando organicamente, né, assim como acho que seria o caso do médico. Você, acho que é assim como nossas vós sabem, né, muito confiante em falar, toma esse chazinho que vai ficar bom. Agora, à medida que vai estudando anatomia, química, biologia, vai ver que a coisa vai se complicando um pouco mais. E a confiança em dar qualquer tipo de tratamento não vai estar condicional a uma variável, senão que a 353. E isso já tira bastante daquela sua confiança. Mas à medida, de novo, que você vai estudando mais e fazendo mais experimentos e focando, né, não, digamos, num câncer, não em todos os cânceres, mas em um tipo de câncer, a sua recomendação tende a ser um pouco mais assertiva, porque foram anos e anos de estudo só para aquilo. Faz sentido? Sim. Faz sentido. Então tem que pensar nesse U aí. Quanto menos você sabe, menos exposição você tem, menor é o universo daquele conhecimento para você. Outro exemplo é matemática. Conta de mais, menos, beleza. Só que quando você vai crescendo e vai fazendo cálculos, outras coisas, você vai se dando conta que aquele seu sou bom em matemática, na verdade, não significa muita coisa. Mas você não consegue chegar nesse ponto até você ter consciência de todo o universo que implica matemática, né? Que implica medicina, que implica o direito, que implica qualquer coisa. Acho que aí já fica mais intuitivo o porquê que tem essa confiança as pessoas que têm a pior performance. Então não é porque elas não conseguem admitir, é porque elas realmente não conseguem ver. E na verdade isso me levanta um outro questionamento, cara. Na verdade, até como um meia-culpa nosso, falando em termos de sociedade. Por exemplo, um exemplo é o caso que a gente citou no começo, que você colocou, por exemplo, traçar a linha da pessoa que vive numa comunidade isolada lá no sul dos Estados Unidos, ou sei lá, algum residente do Sudão em estado civil de guerra, que não tem acesso, sei lá, tipo um celular. Mas enquanto ao indivíduo médio, por assim dizer, porque, bom, hoje a maior parte da população tem no seu bolso um computador portátil para acessar todo tipo de informação. E ainda assim a gente se depara com alguns cenários que, bom, para não ficar xingando demais, né, que você fica um pouco desacreditado. Então, é até uma meia-culpa para a gente como um todo, principalmente para o indivíduo médio que teria a possibilidade de alcançar, talvez aí expandir, inclusive não sofrer tanto desse problema, mas a percepção, pelo menos que eu tenho, é que a pessoa média, bom, não está num caminho muito ideal, por assim dizer, não sei se esse é o termo que eu poderia usar. Eu entendo a linha do seu raciocínio. Eu acho que
faltou mencionar uma coisa desse Dunning-Kruger Effect aí, que é, ao mesmo tempo onde as pessoas com menos conhecimento são as mais confiantes, tem que lembrar do outro lado dessa equação aí, que as pessoas com mais conhecimento tendem a ser menos confiantes, mas elas sofrem de outro problema, que é projetar que todas as outras pessoas têm conhecimento parecido aos delas. Não é o típico problema do expert que fica chocado que você não entenda, por exemplo, que direito é um negócio complexo. Quando a sua única exposição ao direito foi tem lei para isso e tem lei para aquilo, não tem nada mais. Como que você não sabe a diferença entre a lei civil romana e o direito comum? Como não? Como isso não é intuitivo para você, que tem coisas que tá no código, tem coisas que você tem consegue precedente? viver sem saber isso? Sim. Tem ambos esses problemas aí, eu acho que você tá sofrendo um deles, Pedro. Que é de considerar a pessoa média como uma pessoa com motivação suficiente para pesquisar coisas sobre as quais não sabe. Que felizmente é o nosso caso aqui, que tivemos os últimos 5 anos praticamente, de uma rotina de ir lá e falar, beleza, leis, linguagem, anarquia, quantos tópicos foram até hoje? Mais de 150. A pessoa média não tem isso. Não tem essa rotina, não tem essa desculpa para fazer podcast, não tem. Acho que essa é a nossa realidade, é muito fácil para nós falar, todo mundo tem um Google no bolso. Mas nós só usamos o Google da maneira que usamos porque estamos numa bolha privilegiada. Sim. Tudo bem que por nossa própria definição, mas que nós mesmos construímos essa rotina aí de meio que ter objetivos e com deadlines, assim dizer, né? Que todo mês tem que gravar alguma coisa, que a pessoa média não tem. Então, aí não, acho que não é um motivo de surpresa para mim que a pessoa média não faça isso, porque nós não representamos pessoas médias. Sim, mas vou indo um pouco nesse negócio que nem só se fala, tem um Google aí, você sempre pode usar. Não sei, o César não sei se vai saber, mas o Pedro sabe. É meio meme até o negócio, mas é que nem aquele cara lá, Pedro, o Super Xandão lá, que é um cara que foi super popular aí na Twitch agora, recentemente, brasileiro. E todo mundo acha o cara engraçado, não sei o que, acha que ele é até meio que um personagem. Só que. E ele vai numa entrevista até que ele pega e ele fala, né, que a internet é uma ferramenta maravilhosa, você pode pesquisar de tudo, você pode aprender qualquer coisa. Só que se você for um idiota, não foi burro a palavra que ele usou, mas algo desse gênero, assim, e você não souber pesquisar as coisas, você vai acabar, né, aprendendo só porcaria, só. E aí o cara que tá entrevistando não responde, pô, cara, mas você defende que a Terra é plana. Tá ligado? E aí tá dando um exemplo, porque, tipo, beleza, a gente tem a ferramenta, tá, mas cara, não é porque a gente tá na nossa bolha, a gente sabe diferenciar as coisas, mas a maioria das pessoas realmente, que pelo menos falou, as pessoas mais comuns aí, normais é boa, né? As pessoas mais Bom, então médias, então tem elas não tendem a ter esse... Porque eu me considero uma pessoa média. Então, realmente... Beleza, gente, também, mas talvez aí seja a nossa... Não, mas é isso. Pra mim, o Pedro se considerar uma pessoa média é um problema explícito de concepção do Pedro. Sim, exatamente. Do expert que acha que as pessoas têm que ter um mínimo de bom senso pra saber o mínimo que ele sabe, ou ela sabe, o que não é o caso em 99,9% das vezes. Sim. Então, assim, se não ficou claro ainda, Pedro, você não é uma pessoa média. Você pode ser para muitas coisas na sua vida, né? Eu não vou tirar esse mérito seu, não. Mas para usar ferramentas de pesquisa para se aprofundar em tópicos complexos, não é para nada um ponto de referência para definir o que é médio. Nenhum de nós aqui somos. Não. Então tem que ficar bem atento a isso. Porque... Chocado. Mas pra mim isso abre todo um leque aí de reflexão de que deixa a coisa mais complicada. Porque se você pensar, tem essa ferramenta, deveria ser, mas a pessoa lá na bolha dos Estados Unidos no Sul, se ela for usar o Google, você acha que vai usar pra quê? Pra pesquisar lá o que... pedra fundamental da ideologia esquerdista, né? Vai lá, vai ler os livros do Marx, vai ler o livro dos sociólogos dos últimos séculos. Você acha que é isso que a pessoa que tá no Bible Belt ali vai fazer com o Google? Ele vai pegar e vai ler o Helter Skelter do Charles Manson. O pior que eu acho que é que nem o César falou esse negócio do regional aí.
As pesquisas de Google, acho que elas são meio regionais, né? Dependendo do que você pesquisa, de onde você tá, às vezes não aparece exatamente as mesmas coisas. Sim, né? Ou a sugestão ali são diferentes, dada o lugar onde você tá e tal. Sim, sim. Isso é até algo bem interessante influenciado. de ver no próprio Estados Unidos. No Brasil, infelizmente, minha ignorância é quase proposital, mas nos Estados Unidos, se você fazer justamente essa pesquisa aí, William, de como o auto-suggest se completa em Sim. estados, você vai ver que você está na Califórnia, por exemplo, e colocar o Partido Democrata, aparece lá, foi essencial para a liberdade de direitos civis. Quando você colocar isso na Dakota do Norte, aparece uma ameaça à segurança do país. Esse é o auto-suggest do Google. Então, mesmo as ferramentas estão muito influenciadas por algoritmos, né? Nem precisa entrar nesse ponto. Mas as nossas bolhas definem nossas expectativas e nossas propensões a fazer certas coisas e outras, né? Só que o grande X da questão aí tá, para mim, no reconhecer isso, no saber, como já dizia o Sócrates há muito tempo, né? Que só sei que nada sei. Acho que a grande, se tiver uma linha na areia aí acho que a pessoa, você pode duvidar menos no sentido de honestidade intelectual, é aquela que consegue reconhecer isso, né? Que a confiança é condizente com a complexidade daquilo que está falando. Pode ser isso, pode ser aquilo, provavelmente falta dados, falta evidência, que sabemos porque já falamos isso aqui, quase que a ficar nauseante. Mas a conversa sempre começa em algum lugar, né? Nunca termina. Quem tem consciência disso normalmente está mais respaldável do que, como a gente falou no episódio Pensando Rápido e Devagar, né? Toma todos os atalhos possíveis, dando certezas em vez de possibilidades, que, de novo, é infelizmente o que a sociedade mais prioriza hoje, tanto em termos políticos como de fama, né? Ninguém quer escutar a pessoa que fala pode ser isso ou pode ser aquilo, precisa de mais pesquisa, senão é isso, perda peso em 10, perda 5 quilos em 10 dias. Siga essas 3 fórmulas para felicidade, dinheiro infinito, etc, etc. Os coach da vida. É um problema, acho que é bem recorrente aqui no nosso caso, mas acho que agora é uma oportunidade de realmente abraçar essa complexidade da burrice, entre aspas, aí, de que, embora tenha, acho que um aspecto quase que proposital de algumas pessoas de falar, não quero saber, esse proposital tá embasado, tá enviesado pela bolha em que a pessoa pertence, seja de um grupo político ideológico, ou seja o que for, que dá uma segurança de identidade para a pessoa, ou seja pelas próprias ferramentas que os algoritmos trabalham para só mostrar o que a pessoa quer ver. Então, para mim, essa pergunta, assim como todas as outras, fica mais difícil de responder do que quando a gente fez ela no começo, né? É mais difícil responder agora com mais dados do que antes com menos, o que ilustra novamente o Dunning-Kruger Effect aí. Nossa, isso me lembrou de uma outra coisa. Uma vez eu ouvi falar, certas coisas, quando você perde, você nota. Por exemplo, sua saúde, né? Financeiro, só sua inteligência. Quanto mais você acha que sabe, a possibilidade de você estar fazendo merda é maior. Sempre com ressalvas, né? Se for um PhD alguma coisa que tá 40 anos estudando um tema. E aquele tema, né? Tem que lembrar do episódio de Gênios lá. Pode ser um HD 40 anos falando de um tema, ok, mas falando de outro tema, já não. A gente sabe como é que termina, né? Já tá no Dunning-Kruger do mesmo jeito. Mas um ponto interessante, complementar bem esses pontos aí, é acho que, você lembra aquele gráfico de confiança no eixo vertical, o Y, e quantidade de conhecimento no eixo horizontal, o X? Um TED Talk bem legal que eu vi faz pouco tempo, justo para esse episódio aqui, é de que uma boa maneira de saber o quanto alguém sabe de alguma coisa, sem pegar, digamos, histórico aí de formação, experiência, etc., é você substituir a quantidade de conhecimento no eixo X por quantidade e qualidade de perguntas.
Porque normalmente, quanto menos você sabe de alguma coisa, mais simples são as suas perguntas, né? Mais generalistas, mais, é preto ou branco. Enquanto que quanto mais você sabe, mais granular ficam as perguntas, né? Mais condicionais a múltiplas variáveis em vez de 2 ou 3 variáveis, você tende a abordar aquele tópico. O que, curiosamente, também é algo que a gente faz aqui, né? A gente fala, por que falar disso? Para saber como fazer melhores perguntas sobre isso, né? Não para necessariamente ter melhores respostas. Ao invés de isso deve ser lei ou não, primeiro estamos falando de um direito, de um princípio, estamos falando de uma moral, estamos falando de algo a nível municipal, estadual, nacional, internacional. Você vê que as perguntas se multiplicam só do mero fato de a gente lembrar daquele episódio lá. O que acho que casa muito bem aí com tudo o que a gente está falando aí de uma real inteligência talvez não seja responder rápido pergunta ou sintetizar rápido a informação, senão que fazer perguntas de qualidade que vão dar mais confiança para aquele elemento particular no mar de variáveis do universo que você está questionando. Muito bem, nossos ouvintes estão satisfeitos? Vocês acham que dá para definir a burrice de uma maneira mais consolidada? Eu acho que esse é um negócio. É aquela coisa que você. Quando você olha, você sabe, mas você não consegue descrever. É tipo tempo, Sim, né? Você sente, né, Pedro? Mas eu vi Todo uma mundo sabe quando olha. Você olha, você tem. Para não deixar os ouvintes insatisfeitos, eu vi uma definição de burrice que me agradou bastante, que é do nosso amigo David Krakauer, que é o cara lá do Santa Fe Institute, do Complexidade. Ele disse que burrice é você fazer algo que é objetivamente contraprodutivo na possibilidade de fazer algo produtivo. Um exemplo que ele dá para ilustrar isso. Você te dá um cubo mágico. Você resolveu o cubo mágico, você mexe de uma maneira, de outra. Pode ser que demore alguns minutos, pode ser que demore alguns anos, pode ser que demore a eternidade se você mover esses cubos aleatoriamente. Certo? Ele disse isso é ignorância. Você não sabe resolver o cubo, então você mexe aleatoriamente até que eventualmente você consiga resolver o cubo. Então isso é o status quo, né? É ignorância, você faz o que dá. Ele disse, inteligência é você tentar achar um método para resolver o cubo. Você desenvolveu um algoritmo. Você sabe que você mexer 3 vezes para esse lado e 4 para outra, coloca a cor daquele lugar que você está olhando sempre no mesmo lugar. Então você já sabe como fixar um cubo e aí você desenvolve o seu método para fixar todos os cubos e eventualmente você resolve o cubo mágico em menos do que tempo infinito. Então, inteligência é você fazer algo que é melhor do que a pura chance, digamos, de você só mexer aleatoriamente e eventualmente se resolver. É um método, é uma ferramenta, é uma estratégia, consolidar, sintetizar e trabalhar com a informação. Isso é o que ele define como inteligência. E burrice, ele define como você virar sempre a mesma face do cubo, infinitamente. Então, você pega o cubo lá e vira só a face superior dele, fica virando em 360 graus pela eternidade. Obviamente, você nunca vai resolver o cubo dessa maneira. Então ele diz, isso é objetivamente pior do que você só mexer aleatoriamente e também é objetivamente pior do que desenvolver um algoritmo, uma estratégia. Isso é o que ele fala, é burro. Você virar o cubo sempre na mesma face, pro mesmo lado, da mesma maneira, nunca vai atingir um resultado melhor, desejável, que seja afim para o que você está buscando. O que acho que faz bastante sentido. Burrice é fazer, como a gente falou mesmo no Genialidade, né? Fazer a mesma coisa esperando um resultado diferente. Uma das frases do Einstein lá. Agora, para mim, a grande pergunta é se você está fazendo isso voluntariamente ou não, né? Você está mexendo pro mesmo lado porque todo o seu círculo social, político e etc. falou para você vira para esse mesmo lado, ou se você sabe que não vai dar em nada e mesmo assim insiste porque você gosta de ser burro. Esse aí, sabe o que é? Isso aí é o Pedro jogando. Ele tava falando de videogame, isso aí é o Pedro. Fala pra ele, não, Pedro, vai de outro jeito que é melhor. Vai, não, eu vou assim. Não, então vai.
Mano, burro de propósito. Tá aí o resultado. Uma derrota. Muito bem. Acho que é isso. Não dá pra. Acho Bom. que seria um pouco inteligente continuar estendendo o tópico. Burro. Esperamos que verdade. tenham conseguido refletir aí, pelo menos visto que é um pouco mais. Mesmo a burrice é um pouco mais complicado do que costumamos pensar nela sobre sendo. Sim. Se você sair da parte do insulto, né, do idiota e do burro, realmente definir alguém assim, talvez em si mesmo uma atitude meio burra, né? Tem muitas camadas e camadas de análise aí que deixam mais claro que talvez seja mais ignorância, talvez seja mais a falta de disposição, ou talvez seja mais uma atitude de querer ver o mundo queimar e girar o cubo pro mesmo lado, só pra ver a raiva que você tá passando. Eu quero é caos, cara. Ah, não, esse tipo de burrice aí beleza. Aí beleza. Então, não é burrice, o cara é um gênio. É um troll Trazendo altamente caos. profissional, né? Beleza. Para quem não lembra, temos WhatsApp, presença em redes sociais, etc, etc. Também temos nosso panteão de padrinhos e madrinhas aí, agora com possibilidade de doar apenas em momento de alta conveniência. Se mandar uma mensagem no nosso grupo do WhatsApp, que para quem não lembra o número é 19 98 908 1238. Repetindo, 19 98 908 1238. Podemos responder aí com nossos dados bancários, agora talvez até com o Pix, que vai entrar em vigor aí, para fazer isso de maneira rápida e simples. Uma maneira mais inteligente de transferir dinheiro, de ajudar o seu projeto favorito, ou um dos. Tem essa possibilidade, então quem tiver interesse, entre em contato aí pelo WhatsApp ou outras plataformas sociais e faremos isso acontecer. Não seja burro, doe ao VD. Não seja burro, se torne um padrinho. Tenha mais acesso ao nosso universo de conteúdo que vocês estão perdendo agora. E nem sabem que estão perdendo porque não tem exposição. Saia dessa curva do Dunning-Kruger aí. Bom, isso aí, gente. Muito obrigado. Até a próxima. Abraço. Isso aí, galera. Valeu. Falou.